Olá a todos, no Let's Speak About de hoje nós vamos falar sobre alguns fatores que contribuem para o aumento de condições crônicas de saúde e que comprometem diretamente a saúde e o bem-estar da população. Dentre esses fatores, nós vamos falar um pouco sobre essa sindemia da desnutrição e da obesidade, aspectos também relacionados ao sedentarismo, o aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados, associados também à influência das redes sociais. Eu agradeço inicialmente as convidadas de hoje. Nós temos aqui a especialista na área, a professora doutora Cíntia Pego, diretora da licenciatura em Ciências da Nutrição, investigadora do CBIOS, na linha de investigação sobre os aspectos das dietas plant-based e mediterrânea, composição corporal e doenças cardiovasculares, e também professora do nosso curso de mestrado em nutrição clínica. Nós temos também conosco duas alunas, a Madalena Souza, aluna do curso de Ciências da Nutrição, e a Ana Leonor, aluna também do curso de Educação Física e do Desporto. E como representante da sociedade civil, a psicóloga Rosa, a qual é também estudante aqui da universidade, na pós-graduação, e portadora de algumas situações, algumas condições especiais que nós vamos conversar hoje também, com relação à intolerância à lactose e também alguns alérgenos, como a alergia ao trigo. Bem, eu agradeço antecipadamente a presença de todas vocês aqui e nós vamos começar a primeira questão para a professora Cíntia Pego. Professora Cíntia, considerando esse contexto atual de sindemia que nós estamos vivenciando, com uma presença ainda marcante da desnutrição e um aumento na prevalência de obesidade a nível mundial, de que forma tu avalia o impacto que tem, ou se há um impacto, na ingestão dos alimentos ou dos produtos ultraprocessados e o quanto eles contribuem ou não para esse contexto sindêmico que nós estamos vivenciando no momento? Então, antes de nada, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui, conversar contigo e também com todos os presentes neste painel só de mulheres, a falar sobre nutrição e saúde e ciência. É precisamente, respondendo à tua questão, é precisamente esta última parte que eu realmente acredito por vários motivos. Porque também a ciência assim nos indica, mas também pela ponte entre a ciência e a saúde pública. E também, muitas vezes, é mais fácil comunicar os nossos resultados científicos para a comunidade dessa forma, de uma forma mais global, precisamente para que entendam uma alteração comportamental. E acho que um dos maiores desafios vem sobretudo nesta ligação, mas é precisamente isso. Não custa-me atribuir efeitos benéficos ou negativos, ou atribuí-los de forma exclusiva e única a um determinado alimento ou grupos de alimentos, apesar de, sim, nós sabemos que alguns grupos de alimentos têm um efeito benéfico ou o contrário, também tem um efeito negativo sobre determinados parâmetros, já seja lá está a obesidade, o risco cardiovascular, e sabemos de forma muito clara, por exemplo, relativamente ao fast food, aos refrigerantes, que têm esse efeito negativo, por exemplo, contra as doenças cardiovasculares, numa percentagem. Sabemos que o consumo de frutas e hortícolas, leguminosas, frutos secos, tem um efeito contrário, ou seja, benéfico de proteção frente a essas doenças cardiovasculares, mas sobretudo ligando um bocadinho aqui às nossas linhas de investigação aqui no CBIOS e na Universidade Lusófona, nós encontramos nos nossos últimos estudos de que era efetivamente estes grupos de alimentos que eu disse que tinham uma percentagem de benefício sobre a doença cardiovascular, ou no caso da proteção frente à doença cardiovascular, mas curiosamente tínhamos uma percentagem maior quando analisávamos o padrão alimentar como um todo. E isto deixa-nos aqui nesta discussão tal e qual que tu comentavas, que era o papel do padrão alimentar, e eu iria mais além do estilo de vida no qual o padrão alimentar se baseia, porque obviamente é a base da nossa vida, todos nós nos alimentamos, mas não é só. A obesidade não está só condicionada pela alimentação, tem um papel muito importante, mas existe todo um estilo de vida que vai lá está, desde os hábitos tabágicos, um consumo de bebidas alcoólicas, que gostaria que um dia tivéssemos a oportunidade de discutir o efeito deste consumo na saúde em geral, mas também um aspecto muito, muito importante, que é a prática de exercício e de atividade física. Ao contrário, de atividade física e de exercício físico. Não são exatamente a mesma coisa, e aqui a Ana também nos poderá explicar posteriormente.
Mas sim, acho que é precisamente isto, e devemos olhar cada vez mais para o global do nosso estilo de vida, o global da nossa alimentação, de que obviamente é preferível fazer as 3 porções de fruta diárias, as 2 de hortícolas, mas se depois temos um consumo, um estilo de vida pouco adequado relativamente, lá está a nossa prática de exercício físico e mesmo da alimentação, e de repente consumo alimentos ultraprocessados nas restantes 4 refeições do dia, essas 3 porções ou 5 porções de hortícolas não vão compensar. Esse fator de proteção não é benéfico, né? Não é. Portanto, é preciso deixarmos de comer pior e passarmos a comer melhor. São 2 coisas que são muito importantes. É claro que estes produtos ultraprocessados têm um papel fundamental nos níveis de obesidade que nós sabemos, nos níveis de doença cardiovascular, de morte por doença cardiovascular, que continua a ser a principal causa de morte e que tem no seu condicionalismo um grande fator, ou um grande peso dos fatores modificáveis, que são a dieta e estilo de vida. E aí sim é óbvio que eles têm um papel muito importante. Portanto, é preciso deixar de comer estes alimentos ultraprocessados, sim. Que eles são muito úteis, eu percebo, e muitas vezes nós podemos dizer de todas as nossas recomendações nutricionais e dos nossos planos alimentares perfeitamente calculados e desenhados para a pessoa, mas se aquela pessoa de repente tem um consumo ou trabalha por turnos, por exemplo, nem sempre é fácil adequar, e portanto é preciso ter todo o contexto da pessoa em consideração. No entanto, obviamente eles são úteis, mas não devem fazer parte regular da nossa alimentação e, portanto, devem ser excluídos, e devemos optar sempre por um estilo de vida, e aqui levo um estilo de vida porque dieta mediterrânica, ou estilo de vida mediterrâneo no qual nós nos situamos, apesar de não sermos banhados pelo Mediterrâneo, mas nos quais o nosso estilo de alimentação se identifica muito, que tem muito a ver com isto, tem a ver com o convívio familiar, com um slow cooking, e aqui os alimentos ultraprocessados não entram, não deveriam ter. Sim, não, é muito interessante essa questão do padrão alimentar e estilo de vida, na verdade, e isso vem ao encontro do que a questão do sedentarismo como uma das principais, como eu considero, das principais doenças ou epidemia a nível mundial, o sedentarismo que hoje nós estamos também vivenciando associado a isso. Ana Leonor, você enquanto estudante, né, de atividade física e do desporto, como que vocês desenvolvem o trabalho ou pensam essa questão da formação e da literacia, né, trabalhando isso com a população com o objetivo de prevenção de doenças? Isso se faz presente e como que isso é desenvolvido para contribuir nesse desenvolvimento do estilo de vida ou adoção de um estilo de vida mais adequado e saudável? Primeiro gostaria de agradecer o convite. Quanto à sua questão, primeiro temos de compreender que isto do sedentarismo é uma questão primeiro social, tem a ver com a cultura desportiva, agora falando na população portuguesa, tem a ver com a nossa cultura desportiva, porque se uma pessoa, imaginemos um contexto familiar, se os pais não valorizam a prática da atividade física, muito provavelmente o filho depois não vai ter uma prática regular de atividade física, e isto é um fenómeno que não só é transversal no nosso país, como é também a nível mundial, e é uma das principais causas do sedentarismo estar tão presente nas nossas vidas. Também temos de ter a consciência que, aqui falo no contexto português, porque é aquele que estou devidamente informada, temos de ter a consciência que na própria educação física muitos professores, se não a maioria, não explicam às crianças, aos alunos, quais são os benefícios da prática da atividade física. Não lhes explicam o porquê que é importante deles estarem a praticar atividade física. Porque quando nós não gostamos de uma coisa, se nos disserem, ok, isto é importante fazer porque contribui para isto, 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 isto e isto. Se explicarmos às crianças, é muito mais provável que elas venham a adotar este comportamento. E a prática da atividade física é algo que tem de vir, não é... Ok, é sempre possível nós mudarmos o nosso estilo de vida, mas se vier desde que a criança é pequena e vier a acompanhar todo o seu processo ao longo da vida,
melhor. E isso é possível fazer. Mas lá está, é preciso uma consciencialização e uma mudança de mentalidade da nossa sociedade para que isto seja possível. Eu lembro-me, enquanto aluna, que ao longo dos meus 12 anos de escolaridade obrigatória em que tive educação física, nenhum professor meu me explicou quais os benefícios da prática da atividade física. E eu, por exemplo, eu sempre gostei de desporto, obviamente que fora da escola praticava desporto, mas tinha muitos colegas e amigos meus que não gostavam e que por isso era só as aulas de educação física, era aquilo o mínimo indispensável que eles precisavam de fazer nas aulas e depois não praticavam mais. E hoje em dia saíram da escolaridade obrigatória, foram para a faculdade ou para os trabalhos e já não praticam atividade física. E depois isto é um comportamento que nós vivemos em sociedade, nós influenciamos todos uns aos outros. Tudo isto, lá está, é um fenómeno social. Exatamente, isso que tu colocaste, a questão dos ambientes adequados ou ter ambientes justamente para a prática da atividade física. Eu acredito que uma das questões que tem influenciado isso também, tu pode contribuir, depois eu passarei a palavra para a Madalena, é a questão das redes sociais, né? Eu acho que a questão também do acesso às redes sociais de uma forma precoce acaba sendo, por vezes, um atrativo para as crianças, substituindo até mesmo as brincadeiras ou as atividades recreacionistas ou recreativas, e isso é algo que está se perdendo um pouco. Eu não sei se tu tens essa mesma visão com relação a isso. Hoje em dia até se utiliza um termo que é os iPad Kids. Olha. Que basicamente há muitos pais que dão aos filhos muito novos acesso a estas tecnologias e tem havido cada vez mais, também a própria pandemia contribuiu para isto, mas tem havido cada vez mais um maior isolamento e um maior afastamento das crianças. Por exemplo, se nós nos recreios pedirmos às crianças para largarem os telemóveis e criarem uma brincadeira uns com os outros, como nós fazíamos quando tínhamos aquelas idades, eles não conseguem. Eles não têm estas capacidades desenvolvidas porque eles estão tão pegados àqueles aparelhos e àquelas máquinas que não desenvolvem outras capacidades, quer cognitivas, quer motoras. Lá está, as capacidades motoras, se depois eles não as desenvolvem, na atividade física não vão ter um desempenho tão bom, não se vão sentir competentes e depois, ok, eu não sou bom nisto, não vou fazer. E vai levar outra vez a sedentarismo no futuro. Lá está, é uma questão bastante complicada. As redes sociais é uma fonte de entretenimento, tudo é bom, mas não em demasia. Lá está. E é importante nós consciencializarmos as pessoas disto. Mas, Ana Leonor, esse aspecto que tu falaste das redes sociais tem, claro, quando a gente reporta um pouco isso para alimentação e nutrição, a gente tem alguns papéis ou um aspecto de um lado positivo como de um lado negativo, né? E aí, enquanto tu vai estruturando essa tua questão, eu vou passar a palavra para a Madalena. Madalena, justamente nessa linha que a Ana Leonor está abordando com relação ao uso realmente das redes sociais, dos ecrãs. Quando a gente pensa do uso das redes sociais em uma outra fase da vida, na adolescência. Isso a gente sabe que tem nesse período, em algumas situações também, uma distorção da imagem corporal, uma preocupação excessiva com a imagem corporal, né? Como que você, enquanto aluna de nutrição, constata ou observa com relação também ao meio onde tu estás, com relação aos teus colegas ou então amigos, desta influência das redes sociais nas escolhas alimentares ou da alimentação diária, no preparo, na escolha? Como que você observa ou constata se há essa relação ou não? Ok, obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer. Lá está, na minha opinião, acho que há aspectos positivos e negativos das redes sociais, neste caso na alimentação. A meu ver, os aspectos positivos são maioritariamente, por exemplo, na minha opinião, quando não tenho ideias para cozinhar ou ideias para a semana para fazer, muitas vezes o que faço, e que sei que a maior parte dos meus colegas e amigos fazem, é ir, por exemplo, ao TikTok ou ao Instagram, procurar receitas, neste caso, se eu quero saudáveis, procuro saudáveis, mas lá está, as redes sociais dão-nos um leque enorme de ideias, de refeições, e eu acho que isso a maior parte das vezes é o aspecto positivo das redes sociais. Os contras, penso que é muito as pessoas caírem em erro naquilo que certas pessoas vão dizer, neste caso sobre a alimentação. Por exemplo, na nossa geração, acho que não há um critério de seleção naquilo
que procuram. Por exemplo, ouvem uma certa pessoa a dizer que X alimento faz isto a mim, mas, por exemplo, a outra pessoa com outro problema não vai fazer a mesma coisa. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, eu acho que isso que tu falaste também com relação a pessoas que não têm formação, também o conhecimento com relação à alimentação e nutrição, tentando, né, desenvolver alguma atividade com relação à educação, um aconselhamento alimentar e nutricional, o que deveria ser algo extremamente mais individualizado, né? Exato, eu acho que as pessoas... Na minha geração, por exemplo, não vão à procura se aquela pessoa se está a dizer se é errado ou se é certo. E acreditam muito, porque querem as coisas no momento. Por exemplo, se uma certa dieta fez isto a esta pessoa, se calhar a mim também vai fazer assim num espaço de tempo muito curto. E não é assim, porque lá está, cada pessoa é uma pessoa diferente e pronto, acho que é um bocado isso. Ok. Rosa, tu tens... vinculando a esse aspecto das condições crônicas, né, e da presença dos ultraprocessados, nós tivemos uma crescente também produção ao longo dos anos. Eu lembro que quando eu estava na minha graduação, na minha licenciatura há mais de 20 anos, nós não tínhamos alimentos com finalidades especiais, por exemplo, nós não tínhamos um produto sem glúten, né, os zeros, como a gente chama hoje, né, o sem açúcar. Isso foi algo também que a indústria acabou ao longo do tempo especializando-se e desenvolvendo para atender justamente essa cronicidade. Hoje nós temos a nível mundial também pessoas com intolerância à lactose, os alérgenos, né? Inúmeras pessoas com as alergias alimentares. Nós temos também as pessoas com portadoras de doenças autoimunes, como doença celíaca, doença inflamatória intestinal. E hoje a gente sabe que elas são doenças multifatoriais, né? Você, enquanto portadora dessas condições especiais, de que forma tu consegue se relacionar primeiro com essa questão do alimento e a dificuldade, se há uma dificuldade ou não, na escolha alimentar ou na escolha de um produto quando tu estás no supermercado, por exemplo, na leitura da rotulagem, dos ingredientes, dos nutrientes, tens que ter realmente uma literacia bem importante com relação a esse tema, não? Antes de mais, obrigada pelo convite e por pertencer a este painel. De facto, obrigou-me a um crescimento muito maior, né? Na altura em que eu fui diagnosticada, perceber e encontrar os alimentos com os quais eu poderia contar e que não me trouxessem tanto incómodo. Como dizes, anteriormente não existia tanta disponibilidade, era difícil encontrar e a pessoa, ia cingir-se principalmente à produção, digamos, mais doméstica. Exato, eu lembro que nós na unidade curricular de técnica dietética nós aprendíamos e ensinávamos os pacientes a preparar os produtos sem glúten, que não eram palatáveis, na verdade. Né? Pois, na altura, era a mandioca, era a batata doce. Exato. Com a minha avó, era substituir aquilo que não se podia comer do pão e nós fazíamos a alimentação à base do milho e da mandioca e da batata doce e por aí vai, com a evolução e começaram a aparecer maior oferta, uma confecção diferente, mas o que obrigou também a que se vá ao rótulo e se consiga ler aquelas letras mais pequeninas, porque há produtos em que está muito mais explícito e há outros que é preciso, então isso obrigou-me de facto a chegar e a ter que ler tudo. Primeiro é dizer, massas, não. A massa tem muito trigo, tem que ir ali ao pormenor. Isso levava muito tempo de início. Agora, já sei, naquela secção já está mais selecionado e tal, mas de princípio levava mais tempo para fazer compras, levava mais tempo para confeccionar, mas tudo isso foi um processo de aprendizagem também que eu fui tendo e da relação e do conhecimento do meu corpo. Para além disso, agregado a todos estes produtos, depois apareciam as outras questões, mas já há uma oferta maior. Nós já temos aqui supermercados com áreas específicas, se bem que em quantidade ainda mais reduzida, mas que também é assim, para além da qualidade, nós temos que aliar a parte monetária. Portanto, também vem aqui complicar um bocado o acesso a determinados alimentos nesta espécie, não é? E vem dificultar também a aquisição por parte de algumas pessoas. Mas, de facto, a escolha de princípio é mais difícil, mas depois a pessoa vai se adaptando e vai encontrando e vai encontrando estas superfícies. Quando sai para determinado local tem que se estar a pensar, vou para o sítio tal, isto tem, onde é que não tem, portanto há uma pesquisa prévia, né? Toda, e isso obriga a este planeamento, a tudo isto, e perceber e tentar confeccionar a maior parte, em casa, se der, não é?
em vez de ir só para um hotel e ter o cuidado de perguntar e de avisar e de perceber, mas há sempre outras alternativas que a pessoa chega e consegue o equilíbrio, não é, no seu dia a dia. É muito interessante porque hoje, até mesmo em eventos, isso acontece muito em eventos ou em alguns locais, que tem sempre uma mesa do coffee break separado com alimentos saudáveis, e normalmente o que eles consideram uma dieta saudável são as dietas sem glúten, sem lactose, ou seja, tudo sem. E nós sabemos que essas restrições, elas são realmente direcionadas para quem é realmente portador da doença celíaca, ou no teu caso, alergia, a questão do trigo, né? Ou até mesmo a questão da intolerância à lactose, mas isso é outro problema que nós temos, é essa relação que as pessoas atribuem de que o que é zero, o que não tem, é o que é saudável. Então vem ao encontro tanto do que tu abordaste quanto a professora Cíntia com relação a esse estilo de vida e esse padrão alimentar. E aí, professora Cíntia, onde nós estamos falhando, né? Ou seja, nós já sabemos as evidências com relação à robustez do padrão mediterrâneo e das dietas plant-based. Onde que nós falhamos? É na literacia, nós não estamos sendo eficazes, está relacionado com aspectos realmente mundiais, econômicos, sociais, é uma combinação de fatores. Qual é a nossa responsabilidade enquanto todos que estamos aqui, profissionais da área de saúde, né? Nesse papel relacionado à nossa contribuição enquanto saúde pública? Esta é uma pergunta complicada e estava a pensar ao mesmo tempo em que te ouvia questionar e depois também de ouvir todos aqui. Onde é que nós estamos a falhar? Eu não sei se estamos a falhar, eu acho que estamos a aprender. E eu gosto sempre de olhar para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. Acho que a condição humana é complexa e estamos a falar de alteração comportamental. Aqui, tocou-se aqui em alguns aspectos e a Ana falou da forma como os hábitos devem ser adquiridos desde muito novos. Concordo totalmente, tanto no caso de exercício físico como no caso da alimentação. Tudo será mais fácil daqui a umas gerações se nós, enquanto educadores falamos nutricionistas, médicos, saúde, né? Profissionais de saúde, mas também os educadores, os pais e os encarregados de educação das crianças, quando essas crianças partirem, a priori, desde o seu nascimento, de um estilo de vida saudável. E aí será mais fácil, quando toda a alimentação já for reduzida quase nula em açúcares, em produtos ultraprocessados, que foi o que nos levou aqui, da prática de exercício e de atividade física, de uma utilização responsável e inteligente das redes sociais e, sobretudo, da desmistificação da alimentação e de um ponto que acho completamente essencial que tu tocaste, que é uma alimentação saudável não deve ser uma alimentação restritiva, e acho que devemos, de alguma forma, desistir ou aprender e comunicar à comunidade de que estou de dieta, a dieta, não é? Não, a palavra dieta significa forma de nos alimentarmos. É o nosso estilo de vida, o nosso padrão alimentar. Não significa uma restrição. Quando nós temos uma dieta restritiva, seja porque temos uma patologia, seja porque estamos num regime de emagrecimento, aí sim devemos aplicá-la. Não acho que estejamos a falhar, acho que estamos a ensinar a comunidade, acho que temos alguma dificuldade de aprendizagem, porque na teoria já todos mais ou menos sabemos, também não concordo que todos sabemos exatamente tudo, acho que os nutricionistas ainda temos muito trabalho a fazer, acho que uma parte importante é a passagem da evidência científica para as políticas de saúde pública. Este passo nem sempre acontece, acho que temos que aprender mais a comunicar ciência, a comunicar à comunidade, a adaptar a linguagem que as pessoas entendam, de forma a aumentarmos a literacia que tu falavas. E só assim se combate a desinformação. E é com informação correta e credível. E isto também nos levava aqui às redes sociais. Como identificar as fake news, como saber se aquela informação que me chega é verdadeira ou não, porque vivemos na era da informação. E, portanto, chega-nos informação de todo lado, seja de receitas saudáveis, seja do que é uma dieta, do que é que eu devo fazer, do que é que eu devo fazer no caso de uma celiaquia, ou do que é que eu devo restringir ou do que é que não. E muita desta informação não é correta. Aqui acho que há um passo muito importante com
a normalização das redes sociais, acho que tem um papel muito positivo, que é na forma como as pessoas acedem a essa informação. É importante que nós, enquanto profissionais de saúde, estejamos lá para comunicar a informação correta. E isso acho que cada vez mais acontece. E há aqui vários aspectos. É a comunicação da informação correta, mais uma vez, porque senão também passamos aqui uma fase que as ciências da nutrição, como disciplina individual, é muito recente, é muito nova, os nutricionistas somos muito novos, a área de investigação é muito recente, então é normal que num mês estejamos a comunicar que um determinado alimento é bom para uma determinada patologia e no outro mês estamos a comunicar que afinal já não, afinal era outro, e isto é muito confuso para as pessoas. Portanto, acho que nos estamos a solidificar enquanto investigadores em ciências da nutrição, de forma a que as pessoas também percebam efetivamente a mensagem que lhes estamos a passar. Acho que é com o tempo continuarmos todos a comunicar da mesma forma, no mesmo sentido, sem interesses políticos, económicos, e só com um interesse comum, que é a saúde da nossa comunidade. E a partir daí acho que tudo será mais fácil. Iremos aprendendo, educando as novas gerações. Nós, enquanto pais, aqui coloco-me no outro lado, mas enquanto pais estamos a aprender, comunicar para que as novas gerações já o façam de forma mais natural. E o fazer de forma mais natural é terem uma alimentação saudável, prática de exercício e atividade física, e saberem filtrar as notícias que lhes chegam e a informação que lhes chegam através das redes sociais. Isso é extremamente importante, porque vem ao encontro também do que Rosa deve vivenciar diariamente, né? Nessa questão das escolhas alimentares. Quando tu falaste do planeamento que tu tens que realizar normalmente em função dessas condições especiais de alergia ao trigo e não a doença autoimune que tu tens, a intolerância à lactose, de que forma você vivencia, ou a expectativa, o olhar das pessoas quando você está num serviço de alimentação, independente se é restauração ou não, com relação a essas restrições? Isso é algo que você encontra com facilidade, tem à disposição esses alimentos, ou é algo completamente obscuro, ou as pessoas ficam um pouco impactadas quando, quer um produto, tem lactose, ou seja, esse produto é sem lactose, ou tem trigo nesse produto, isso já é algo mais comum, ou ainda você se depara com essas dificuldades no teu dia a dia? É uma dificuldade com que me deparo no dia a dia, não é fácil quando chego a um restaurante, este prato, tenho sempre o cuidado de perceber, este molho leva isto, este molho leva aquilo, eu vou à cozinha perceber. Normalmente é a resposta comum que eu recebo. Deixa-me ver, eu vou lá dentro de saber. Olha, este bolo parece-me ser, é mais natural. Pronto, por fim já quase que desisto. Há determinados locais que eu vou e ando sempre com a minha lancheira atrás. A minha lancheira é a minha grande companheira. Pronto, vou já para não ter que perder assim muito tempo ou qualquer coisa. Se quiser um docinho, ou vai comigo, mas há determinados locais que eu chego lá e agradável surpresa. Olha, isto tem, olha, isto tem isto e não sei o quê. Ou então já vem no cardápio a simbolização do que está lá nos ingredientes e tudo, e facilita. Portanto, vai depender muito do local. Alguns sim, outros não, mas a grande maioria não tem ainda. Se bem que já haja um grande esforço deste aspecto. E facilita bastante, porque a pessoa não tem a preocupação. Olho para ali e já sei, pronto, é isto que eu quero e é fácil. E não tem que estar... E essa questão da legislação enquanto política de saúde também, política de alimentação e nutrição, já começou a ter uma obrigatoriedade, uma sensibilização, tanto da restauração quanto dos serviços, né? De ter a publicação, assim como a indústria de alimentos precisa declarar os alergenos dos alimentos, o serviço de alimentação da mesma forma, né? Porque hoje, cada vez mais, nós estamos também tendo pessoas assim como você desenvolvendo essas situações especiais, e isso está relacionado a tudo que nós estamos falando, estilo de vida, padrão, nosso ambiente, a nossa poluição, né? Essas alterações climáticas também estão relacionadas à nossa saúde, a tudo isso. E aí, voltando, Ana Leonor, e para a Madalena, de que forma nós estamos, né, conversando sobre esse aspecto também dos alimentos hiperpalatáveis, desses ambientes, né, saudáveis. Como que vocês, enquanto futuras profissionais, né, agora estudantes, né, das licenciaturas da Atividade Física, Desporto e Ciências da Nutrição, há essa preocupação perante os seus colegas, né, ou seja, nesse meio universitário que vocês estão inseridas nos cursos, já há essa sensibilização realmente enquanto atividade física, exercício físico, enquanto alimentação, com esse olhar preventivo? Ou só enquanto, já tem um indivíduo que é portador, ou que vive com obesidade, ou convive com diabetes, e que vai ter aquela prescrição do exercício,
Ou será da mesma situação, né? A pessoa que vive com obesidade ou que vive com diabetes com a prescrição daquele plano alimentar, ou seja, um tratamento mais curativista e não tanto preventivo. Vocês acham que tem essa linha de pensamento ou isso está muito distante? Nós vamos ter que desenvolver isso? Depende muito das opiniões das diferentes pessoas, mas a tendência que se tem verificado é que há uma perspectiva de prevenção. Porque uma coisa, ok, existe um problema, vamos solucionar. Perfeito. Mas é principalmente o mais importante prevenir, é impedir que sequer aconteça. E se através das nossas ações num estilo de vida ativo, saudável, com uma boa alimentação, como já foi referido, através disso nós podemos prevenir tantas doenças, quer a nível físico, quer a nível mental. E tem de haver, lá está, as pessoas é que ainda não têm este tipo de consciência nem este tipo de mentalidade, e acho que quando isto se mudar vamos ter grandes diferenças. Se as pessoas soubessem os custos associados a um mau estilo de vida, quer a nível da saúde, isto a nível mundial são bilhões e bilhões e bilhões de euros, se dessem uma pequena percentagem desse dinheiro a cada um de nós, lá está, se as pessoas tivessem noção do impacto, acredito que de facto houvesse mudança. Mas já na perspectiva dos profissionais tem-se notado uma constante mudança de mentalidade e também numa promoção para a prevenção, ou seja, impedir que sequer aconteça. Porque, ok, se o problema acontecer, vamos solucionar, mas é mais difícil e a maioria das vezes não há necessidade de chegarmos a esse ponto. Então diria que sim, há uma grande aposta na prevenção e através de uma boa formação é que vamos conseguir transmitir isso às pessoas e à nossa sociedade. Exatamente, perfeito. Madalene, com relação agora à nutrição, nesse aspecto, nessa linha? Eu acho que vai crescendo de ano para ano, lá está. Eu acho que a minha atitude no primeiro ano não era tanto de prevenir, lá está. Acho que agora no quarto ano já tenho mais esta consciência e esta mentalidade de querer evoluir mais e de querer também passar esta palavra também às pessoas que me rodeiam. Mas para falar, lá está, acho que não é só em estudantes de nutrição, acho que, por exemplo, as pessoas à minha volta também já têm esse cuidado e essa atenção à alimentação. Falo da minha família, a minha família toda já tem essa atenção, não só por eu estudar nutrição, mas também porque querem saber mais. E, por exemplo, as minhas amigas também já têm toda essa curiosidade de querer saber mais sobre a alimentação, o que é que X alimento faz na nossa saúde, lá está. E acho que sim, que tem vindo um crescimento nessa prevenção. Mas isso é importante porque a fala de ambas, tanto a Leonor quanto a tua, elas demonstram realmente o quanto vocês contribuem para a literacia e o quanto influenciam as pessoas ao redor de vocês. Então isso é extremamente valoroso. Isso realmente é o que nós esperamos enquanto profissionais, né? Esse cunho, esse olhar relacionado realmente à prevenção. Eu sempre falo que a questão da obesidade, que é com que eu trabalho mais, a única forma de nós curarmos é preveni-la, não vir a desenvolver a doença. E realmente nós temos um papel extremamente determinante, né? Nutrição, educação física, psicologia, todos os profissionais da área de saúde, mas nós, enquanto base, né? Nós somos determinantes nessas condições crônicas de saúde. Olha, nós já estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer a participação de todas, desses contributos que foram realizados, né? E essa discussão no Speak About de hoje. Então, acho que foi um momento muito importante de partilha e o que demonstra realmente que nós estamos nesse caminho correto de prevenção, né? Pensando nas condições crônicas de saúde. Então, eu agradeço, né, a participação de vocês. Convido a todos vocês, então, para vocês acessarem o nosso canal do Speak About. Até uma próxima. Muito obrigada.